Para o tópico 5, vitórias através da oração. Amém? Então vamos aprender aqui personagens bíblicos que alcançaram vitórias através da oração. Amém, amados? Vitórias através da oração. A primeira vitória que nós conquistamos através da oração, amado irmão, é nas tentações. Agora vamos ver o que diz Mateus capítulo 4, versículo 2 e 3. Mateus 4, versículo 2 e 3. Mateus 4, versículo 2 e 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, amados irmãos, vitórias através da tentação, vitórias através da oração, melhor dizendo. Vitórias através da oração é o tópico número 5. E o primeiro subtópico, nós obtemos vitória nas tentações. E nós temos aqui o exemplo de Jesus. Jesus, ele só venceu as muitas tentações que enfrentou porque viveu em oração. O diabo não lhe dava trégua, tentava o Filho de Deus noite e dia, mas foi derrotado pela comunhão de Cristo com o Pai Celestial. Até no Calvário, Satanás tentou convencer Jesus a descer da cruz, mas não conseguiu por causa do efeito da oração. Amém, amados irmãos? Então nós estamos estudando no tópico número 5, vitórias através da oração. E quando nós levamos vida de oração, nós obtemos vitórias diante das tentações. Por quê? Porque o texto em tela aqui, Mateus capítulo 4, versículo 2 e 3, vai falar que o diabo ele foi tentar Jesus no deserto da Judeia. E o texto vai falar que Jesus estava em oração. O texto vai falar que Jesus estava buscando a presença do Senhor em oração. O diabo tentou 3 vezes. Mandou Jesus transformar pedras em pães. Falou para Jesus pular do pináculo do templo. Mostrou os reinos do mundo e toda a sua glória. E falou que dava a Jesus, se Jesus prostrado lhe adorasse. Mas a Bíblia diz que Jesus vence todas essas tentações. E nós, amados irmãos, só vencemos as tentações que vêm sobre as nossas vidas se nós estivermos constantemente buscando a Deus em oração. Nós vemos aqui que Jesus ele tinha tudo aqui para ceder às tentações do diabo. Por quê? Ele estava com fome, ele estava sozinho, solitário ali fisicamente, ele estava com sede, ali no deserto era quente demais durante o dia, frio demais durante a noite. O texto vai falar que ele estava entre feras, mas por Jesus estar em oração, ele venceu as tentações. Então, para nós vencermos as tentações de nosso ministério, e essas tentações aqui, eu não estou falando que é apenas mulher se envolver com homem, homem com mulher, essas tentações englobam todas as áreas da nossa vida. Quando eu falo tentações, não é só apenas as obras da carne, não, é todo tipo de tentação. Nós só vencemos as tentações através de constante oração na presença de Deus. Então, vitórias através da oração. E quando nós oramos, nós temos vitória diante das tentações. Por quê, amado irmão? Enquanto nós estivermos na terra aqui, nós seremos tentados. De várias formas virá tentações sobre as nossas vidas. Mas se nós estivermos escudados pelo poder da oração, nós vamos derrotar. Toda tentação irá cair por terra e nós vamos permanecer na presença do Senhor. Tem muitas pessoas que não estão na presença de Deus porque não levaram vida de oração, amado irmão. Aí quando a tentação veio, caiu facilmente. Por quê? Porque não está escudado pelo poder da oração. Então, quando nós levamos vida de oração, assim como Jesus venceu a tentação, o diabo veio ali, mas Jesus o derrotou, eu e você seremos vitoriosos diante das tentações. Mas, amados irmãos, quando nós também levamos uma vida de oração, nós também obtemos vitória diante das enfermidades ou nas enfermidades. Doenças incuráveis foram repreendidas pelo poder da oração. Até mortos ressuscita quando a igreja ora, pois nada é impossível para Deus. Os apóstolos Pedro e João foram ao templo em Jerusalém orar.
na passagem pela porta chamada Formosa, depararam-se com um coxo de nascença. Este estendeu a mão, pediu-lhes uma esmola. Pedro então respondeu: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E isto foi possível porque os apóstolos viviam em constante oração. Amados irmãos, quando nós levamos vida de oração, nós também obtemos vitória diante das enfermidades. Eu não estou falando aqui que Deus é obrigado a curar toda enfermidade que nós enfrentamos. Amém? Porque nem toda enfermidade Deus vai curar. Mas tem situação que nós enfrentamos. Se nós buscarmos Deus em oração, amado irmão, com certeza, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor entrará com providência em nosso favor. Eu não estou falando aqui que o Senhor vai curar tudo, toda enfermidade que nós passarmos, não tem que esperar tudo por Deus, não vamos procurar a medicina, temos que procurar a medicina. Mas eu e você não podemos negligenciar a oração. Amém? Porque o texto aqui é enfático, amado irmão, que Pedro e João eram homens como nós. E quando eles foram entrar no templo, em Atos capítulo 3, tinha um paralítico ali, amado irmão, há muito tempo naquela situação. E eles iam orar no templo, eles levavam uma vida de oração. E aí a Bíblia diz que quando aquele paralítico pediu uma esmola, eles falaram assim: nós não temos ouro, não temos prata, mas nós temos algo que vale mais do que ouro e que prata. Nós temos o poder de Jesus sobre as nossas vidas, porque nós estamos em oração. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que no mesmo instante aquele homem começou a andar. Agora imagina só, amado irmão, por a medicina, para um paralítico andar, ele tem que passar vários tempos fazendo fisioterapia, né? Porque ele era ali desde nascença ali, naquela situação, paralisado ali. Mas a Bíblia diz que quando Pedro e João ali profetizam o milagre, ele não vai fazer fisioterapia. No mesmo instante ele se levanta e começa a andar. Às vezes nós lemos a Bíblia por cima e nós não entendemos a profundidade dos milagres. E aí nós vemos, amado irmão, o que a oração ela pode fazer. Então, amado irmão, vitórias através da oração, nós também, quando nós oramos, nós temos vitórias diante das enfermidades. Eu contei aqui até para os irmãos, a enfermidade que eu passei esses tempos não era uma enfermidade tão grave, né, amado? Não era coisa tão terrível. Mas eu falei para os amados irmãos que tomei remédio de farmácia e fui lá no hospital. Tomava injeção, quando tomava injeção passava a dor, mas quando o efeito da injeção passava, a dor voltava, eu não conseguia dormir, mãe está aí de prova, não conseguia dormir, e fui no médico, fui 2 vezes, tomei injeção, o mesmo sistema, nada passava, não passava a dor. Mas aí quando eu melhorei um pouco, que deu para orar, eu desci para a casa de baixo, lá onde tem uma planta lá, e abri uma campanha na presença de Deus, às 3 horas da tarde mais ou menos. Quando foi 10 horas da noite, a dor foi embora e até agora não voltou mais nunca e não vai voltar em nome de Jesus Cristo. Aí eu passei na médica, a médica falou que era o quê? Que era infecção urinária. E ela falou assim: rapaz, isso aí que aconteceu em você foi um milagre, porque infecção urinária não passa por conta própria, tem que se internar, tomar os antibióticos para que essa infecção vá embora, mas você foi embora. Eu falei: rapaz, eu orei e Jesus arrancou essa dor, graças a Deus. E nós vemos aí o poder da oração. Amém, amados irmãos? Se nós passarmos por um momento de enfermidade, eu e você temos que orar na presença de Deus, fazer o propósito com Deus. Se Deus não curar é porque Ele não quer curar, é porque Ele quer usar o médico, ou até mesmo não levar com a doença. Mas eu e você não podemos jogar a bandeira e se entregar, falar assim: não é porque o Senhor quer. Não, temos que orar na presença de Deus, falar assim: Senhor, eu vou fazer aqui um propósito de oração na Tua presença, 7 dias de jejum aqui, Senhor. Vou descer 3 vezes no dia, vou descer de manhã, de meio-dia e de tarde, vou fazer o jejum. Eu sei que o Senhor é poderoso. Se o Senhor quiser, o Senhor vai arrancar essa enfermidade e eu vou fazer esse propósito. E eu falo os 7 dias de campanha. Se o Senhor arrancar, amém. Se não arrancar, amém. Mas você fez a sua parte. E foi isso que eu fiz. Se Deus não arrancar essa dor, eu continuo servindo a Ele da mesma forma, adorando a Ele, porque nós não servimos o Senhor por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário, que foi entregar a sua vida por cada um de nós. Mas, amado irmão, quando nós levamos uma vida de oração, nós obtemos vitória diante das enfermidades. Amém, amados? Glória a Deus. Mas, amados irmãos, o terceiro ponto: vitórias através da oração. Quando nós também elevamos uma vida de oração, nós obtemos vitória diante das dificuldades. Amém? Vamos ver o que diz Atos 27, versículo 34. Atos 27, 34.
Atos 27, versículo 34. Atos 27, versículo de número 34. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Amém? Nós vamos entender o que é que esse texto aqui, este versículo está falando. Quando nós, amado irmão, levamos vida de oração, nós obtemos vitória diante das dificuldades. Aqui em Atos 27, versículo 34, Paulo e 275 companheiros de viagem para Roma permaneceram 14 dias perdidos no mar Adriático, fustigados por uma tempestade interminável. O navio, açoitado pelas fortes ondas, não naufragou de imediato, porque o apóstolo estava entre os passageiros. Ele rogou a Deus em oração pelas vidas dos seus companheiros, e em resposta um anjo trouxe-lhe a seguinte mensagem: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Ele então reuniu todos os passageiros e tripulantes e declarou-lhes: portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da vossa cabeça, é de qualquer um de vós. Na verdade, a embarcação foi destruída, mas todos os seus ocupantes se salvaram. A oração, portanto, é a chave da vitória. Todos que enfrentaram grandes lutas, mas confiaram no poder de Deus, foram vitoriosos. Orar é um hábito que se adquire. Orar é um hábito que se adquire gradativamente. Todos os que se prontificaram a orar ao Senhor tiveram no início a contrariedade da carne. Amém, amados irmãos? Todos que se disponibilizaram a orar no início tiveram a contrariedade da carne, mas a mortificaram e a disciplinaram a tal ponto que ficavam horas e horas de joelhos sem perceberem o tempo passar. Tornaram-se grandes pregadores e ganharam milhares de almas para Cristo. Venceram todas as tentações e provações e agora aguardam no paraíso o momento de receber um novo corpo para viverem eternamente com Cristo. Amém, amados? Então, vitórias através da oração. E quando nós oramos também, nós temos vitórias diante das adversidades. O texto em tela aqui vai falar que o apóstolo Paulo, ali numa embarcação, enfrentou ali grande tempestade, ele e mais 275 almas. E o texto vai falar, amado irmão, que Paulo servia ao Senhor e era homem de oração. E por ele estar orando ali, a Bíblia diz que um anjo aparece a Paulo e diz assim: você não vai morrer, Paulo, e ninguém que está na embarcação irá morrer. Olha, o navio vai se quebrar, o navio vai se perder, os bens materiais aqui vai ser perdido, mas ninguém vai perder aqui a vida. Nem sequer um fio de cabelo cairá, se perderá da cabeça de quem está nesta embarcação. E a Bíblia diz que assim como Deus falou para Paulo, aconteceu. A Bíblia diz, amado irmão, que Paulo, por ele viver ali em constante oração, ele venceu aquela dificuldade. Ele podia muito bem nesse momento aqui aproveitar a situação para murmurar, porque Paulo aqui ele estava na posição de escravo. O apóstolo Paulo aqui ele estava na posição de preso. Ele estava sendo levado para Roma. Ele estava lá, amado irmão, ele estava sendo levado como preso, mas mesmo assim continuou fiel a Deus em oração e conseguiu vencer esta dificuldade, conseguiu vencer esta tempestade. Não pulou da embarcação, não murmurou contra o Senhor, mas ele venceu as dificuldades através da oração. Então, amado irmão, quando nós levamos uma vida de oração, nós obtemos vitória diante da dificuldade. Quando eu e você enfrentarmos as dificuldades, os problemas, o mistério não é murmurar, o mistério não é contar para A e para B,
O mistério não é desistir, recuar e sair da presença de Deus. O mistério é o quê? O mistério é eu e você orarmos. É eu e você descermos em oração. Não é postar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, não. É eu e você falarmos com o Senhor em oração, assim como Paulo, no momento de tempestade, ele conversou com Deus e o Senhor enviou livramento, e Paulo ali venceu aquelas dificuldades. Amém, amados? Glória a Deus. Então, amados irmãos, nós aqui podemos entender que todos os que se prontificaram a orar ao Senhor tiveram no início a contrariedade da carne, ou seja, todos os homens de Deus que se disponibilizaram a buscar a presença do Senhor em oração, não começaram orando 3 horas, não. Não começaram orando 5 horas, não. Começaram orando por pouco. Por quê? Porque há uma luta entre a carne e o espírito. Quando você se coloca de joelho diante do Senhor, vem aquela batalha. Mas aí, se nós fazermos um plano de oração, vamos supor, Senhor, eu vou orar 3 vezes no dia, eu vou começar com 10 minutos. Aí você coloca 10 minutos, ora 10 minutos, 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Eu estou colocando uma suposição, você coloca o seu horário, você vai orar aqueles 10 minutos. Aí passa um tempo disciplinando a tua carne, orando naquele tempo. Vai passar um tempo que você vai se acostumar, vai passar para 15, vai passar para 20, vai passar para meia hora, vai passar para 1 hora. Quando pensar que não, você está passando muito tempo na presença de Deus, orando na presença do Senhor. Porque todos os que se prontificaram a orar ao Senhor tiveram no início a contrariedade da carne, mas mortificaram e disciplinaram a tal ponto que ficavam horas e horas de joelho sem perceber o tempo passar. Aí, amado irmão, se nós levarmos uma vida de oração, nós se tornamos grandes ganhadores de almas, nós se tornamos grandes pregadores da palavra, nós louvamos louvores com unção, almas serão impactadas através da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sem falar, nós vencemos as dificuldades através da oração. Amém, queridos? Glória a Deus.